indução do trabalho de parto. Fala, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o que é mais importante que você precisa saber sobre a indução do trabalho de parto para a sua prova, se conseguir responder todas as questões. Então, vamos começar aqui falando sobre qual a definição do trabalho de parto. Então, a definição prática. Bora identificar? Vamos lá. Trabalho de parto é igual a contrações rítmicas e efetivas, ou seja, de 3 a 4 em 10 minutos, com mais de 40 segundos cada. Tá certo? Dilatação de 3 a 4 centímetros e também um esvaecimento cervical, ou seja, um colo fino, né? Medianizado, anterior, ou seja, dá aquele apagamento cervical. Então, isso aí seria trabalho de parto. Ok? Então, a pergunta aqui para vocês. Se o paciente tem contrações, se há paciente, né? Tem contrações dolorosas, mas o colo está fechado e grosso, ela está em trabalho de parto? A resposta é o quê? Ainda não. Pode estar na fase aí latente, mas ainda não. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouco sobre as indicações para a indução do trabalho de parto. Ok? Então, lá. Quando o parto precisa ser antecipado pelo risco materno ou fetal. Então, por exemplo, uma rotura prematura de membranas, né, com corioamnionites, tá? Pós-termo, mais que 42 semanas, hipertensão gestacional, diabetes gestacional, restrição de crescimento fetal, óbito fetal, seriam indicações para a indução do trabalho de parto. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui sobre um caso clínico. Imagina uma gestante com 41 semanas e 5 dias. Quase lá. Sem contrações, sem dilatação, líquido amniótico reduzido. Induzir ou esperar? Induzir, porque você tem um risco aumentado de complicações. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó. Vamos lá. Contraindicação absoluta ao parto vaginal. Vamos lembrar? Quais seriam as contraindicações absolutas ao parto vaginal? Nunca induzir. Nunca. Tá bom? Nunca. Vamos lá. Placenta prévia, sofrimento fetal agudo, infecção herpética ativa, miomectomia uterina prévia, cicatriz de cesárea clássica, né? Ou uterina alta, vada prévia, prolapso de cordão. Então, a gente não deve induzir o trabalho de parto vaginal nessas situações. E a gente pode relativizar aí, avaliar caso a caso, como, por exemplo, gestação múltipla, macrosomia fetal, uma apresentação pélvica ou anômala, certo? Ou até um carcinoma de colo uterino. Vai ser relativo aí nesses casos, tá certo? Então, tá aqui, seria aí uma contraindicação relativa. Tudo bem? Beleza. Vamos falar um pouquinho sobre o índice de Bishop, que é o ponto de partida. Ponto de partida antes de induzir, ok? Lembrando aqui, se indicado a indução, a gente tem que avaliar inicialmente o colo uterino por meio do índice de Bishop, né? Se menor que 6, nós temos o colo desfavorável. Se maior ou igual que 6, nós temos um colo favorável. Vamos falar aqui, Então, assim, se o Bishop for maior ou igual que 6, o colo é favorável, então você tem indução direta com ocitocina. Se for menor que 6, o colo está desfavorável, você pode fazer a maturação cervical antes, certo? Max, mas o que seria essa maturação cervical, se o Bishop está abaixo de 6, o colo está desfavorável? Você vai fazer a maturação cervical com misoprostol. A dose padrão é 25 microgramas via vaginal a cada 6 horas, certo? Lembrar de fazer cardiotocografia antes e depois. E nós temos as seguintes contraindicações: cicatriz uterina, ou seja, uma cesárea prévia, né? Trabalho de parto em curso, sangramento, asma, coagulopatias, hepatopatias. Lembrando que os efeitos colaterais do misoprostol são a taxistolia, ou seja, maior igual que 6 contrações em 10 minutos, náuseas, febres, calafrios e rotura uterina, que é a nossa grande preocupação aqui em caso de uma cesárea prévia. Certo? Tudo bem, pessoal, aí que a gente tem que entender aí sobre o misoprostol antes e depois. Pessoal, como é que eu faço a indução em óbito fetal? Certo? Então, vamos lá. De 13 a 26 semanas, né? E houve, infelizmente, óbito fetal. A gente faz 200 microgramas de misoprostol a cada 6 horas. De 27 a 28 semanas, 100 microgramas a cada 6 horas. Maior ou igual que 28 semanas,
25 microgramas a cada 6 horas. Tá certo? Então, isso seria aí as doses padrões de misoprostol. Beleza? Ocitocina, quando o colo está favorável. Então, o que eu faço aí quando a ocitocina está com o colo favorável? Então, ó, como é que usa? EV, certo? Endovenoso, contínua, com aumento progressivo da dose a cada 20, né? Na verdade, até 20 a 40 miliunidades, né, por minuto. Tá bom? A gente tem que fazer aí esse cálculo. Tá bom? E o risco é o quê? Você tem uma hiperestimulação, a taxistolia, pode ter hiponatremia, até hipotensão no infusão mais rápida. Certo? Então, se o colo está favorável, a gente faz aí a ocitocina. Outros métodos de indução com colo favorável. O que a gente pode fazer? Amniotomia seria o quê? Se você tem um colo favorável, a cabeça fetal está bem posicionada, aí você faz a amniotomia, né? Porém, tem um risco aí de prolapso de cordão e até infecção. E o descolamento de membranas. Aí você estimula a liberação de prostaglandinas para induzir o trabalho de parto. Mas pensando aí na taxistolia, certo? O que eu tenho que fazer se a paciente vier a ter taxistolia? Ou seja, por definição, maior ou igual que 6 contrações em 10 minutos. A conduta é o quê? Aí você suspende a ocitocina, o misoprostol, se tiver em uso. Vai fazer hidratação, não precisa hiperidratação. Decúbito lateral esquerdo para descomprimir a veia cava. E você vai inibir esse trabalho com tocólise, né? Fazer a tocólise com nifedipina, certo? E monitorar os batimentos cardiofetais. Se tiver alguma alteração, você faz a cesárea imediata. Ok, pessoal? Pessoal, vamos dar uma revisada aqui rápida, um quiz final. Bishop 3, qual conduta? O qual não está favorável, né? E aí, me diz. Maturação cervical com misoprostol. Pessoal, misoprostol em gestante com cesárea prévia. Pode? Pode não, certo? E risco de ruptura uterina. Contraindicação absoluta ao parto vaginal. Diz aí uma. Placenta prévia. Melhor método para indução com colo favorável. Ocitocina EV, certo? Quantas contrações aí vão definir a taxistolia? Maior ou igual que 6 em 10 minutos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, só dos pontos mais importantes sobre indução ao trabalho parto. Não esqueça de fazer as questões e até a próxima aula. Um grande abraço.